Aí, galera, voltei. Falei pra vocês que ia voltar, então eu voltei. Bom, aquela religião politeísta, baseada no panteão de deuses gregos, dos quais vocês fizeram um trabalho e estão super por dentro do assunto, que os romanos herdaram e mudaram os nomes dos deuses, à exceção de um, como a gente viu pelo vídeo anterior, ela começa a sofrer uma forte influência e acaba mudando no decorrer do Império Romano, principalmente já chegando no final do Império Romano. Então, a religião romana ela vai deixar de ser politeísta e vai passar a ser monoteísta por conta do surgimento do cristianismo dentro do Império Romano, tá bom? Vamos só ver um pouquinho sobre como que surgiu o cristianismo lá no Império Romano. A, a origem do cristianismo, ele se origina na região da Palestina, né? Que era um território ocupado por vários povos e que foi ocupado pelos romanos no século I a.C. Então ali por volta de 100 antes do nascimento de Cristo, do ano 100 antes do nascimento de Cristo, os romanos chegaram. Lembra daquela parada do Império Romano se expandir, conquistar a Europa toda, o norte da África e boa parte da Ásia, do Oriente Médio? Então, foi nesse contexto que o Império Romano ele domina a Palestina, né? E ali, né, a Palestina, a região onde estava Israel, a partir desse momento, ali do século I antes de Cristo, aliás, do último século antes do nascimento de Cristo, século 100 antes de Cristo, do século I antes de Cristo, né, desculpa, os romanos dominam essa região. Quem eram os povos que habitavam ali? Os hebreus, também conhecidos por conta da sua religião judaica, né, os judeus. Qual é o contexto ali do surgimento do cristianismo? Bom, segundo as profecias judaicas, né, iria vir um Messias para os salvar, ok? Então eles esperavam pelo Messias. É algo que já havia sido anunciado pelos profetas e pelas escrituras. Então esse é o local onde surgiu o cristianismo, né? E o povo hebreu ali esperava um Messias que seria o salvador deles. Jesus Cristo, ele nasceu em Belém. Jesus Cristo a partir de Jesus Cristo surge o cristianismo. Os seguidores de Jesus são conhecidos como cristãos, daí vem a palavra cristianismo. Jesus Cristo nasce então em Belém, na região da Judéia, ali mesmo naquela região da Palestina, onde o Império Romano dominava. Ele nasceu então no tempo do Imperador Augusto, né? A partir dos 30 anos de idade ele começou a sua pregação. Você que conhece a Bíblia sabe disso, né? Com 30 anos de idade Jesus começa a sua pregação. A intenção aqui não é entrar na questão da Bíblia, é apenas apresentar para vocês o contexto histórico e o local onde Jesus nasceu e de onde veio o cristianismo. Ele, no primeiro momento, então, foi seguido por uma minoria, né? Todo mundo sabe, eram os apóstolos, que eram 12. Depois começou a vir uma pequena multidão seguindo, né? E a partir daí começou a surgir essa nova, digamos, religião. A sua vida na Bíblia está relatada nos evangelhos que são Mateus, João, Marcos e Lucas. E está aqui os símbolos dos evangelhos aí nesse contexto aqui desse slide. Bom, qual que é a mensagem de Cristo? Prometia a vida eterna a todos que acreditassem nele. Falava numa religião de amor universal, paz e de esperança. E ele foi seguido, como eu falei, por 12 apóstolos que espalharam a sua palavra após a sua morte. A exceção de um, que é o Judas, desses primeiros originais, né, o Judas que acabou traindo Jesus, depois se matou. Aí eles escolheram outro no lugar dele, certo? Então, essa é a mensagem principal, né? O amor universal, de paz e de esperança e a salvação eterna para todos os que acreditassem nele. Os judeus na época achavam que Jesus vinha para libertar Israel do domínio romano, né? Muitos desses acreditaram assim,
muitos deles lá. Só que Jesus veio para libertar a alma do ser humano da condenação eterna, né? O reino de Deus, segundo o que Jesus vinha para pregar e para anunciar, era totalmente diferente do que muitos hebreus acreditavam naquele momento. Bom, depois da mensagem de Jesus, ele ficou 3 anos pregando e com 33 anos ele acabou sendo crucificado. Essa mensagem dele foi crescendo e tudo, e aí com medo das promessas de Jesus, os romanos condenaram à morte e ele acabou sendo crucificado. Mas, se a gente for pegar para o contexto da Bíblia lá, a gente vai ver que os judeus, principalmente os líderes judeus, né? Os líderes judeus, eles se organizaram, com medo da mensagem de Cristo e tudo, se organizaram para matá-lo. E aí eles conseguiram, junto com os romanos, a morte de Jesus e ele foi crucificado, certo? E aí, como que foi a expansão do cristianismo após a crucificação? Ele começou a se expandir por várias cidades e essa expansão se deu justamente muito por conta das redes de estradas que existiam dentro do Império Romano, muito bem elaboradas, e isso facilitava a viagem dos apóstolos. O apóstolo Paulo, por exemplo, visitou várias e várias cidades ali próximas, depois ele foi lá na Grécia, depois ele chegou até Roma, né? Então ele foi pregando a mensagem a várias cidades, em várias regiões, e à medida que ele ia pregando, as pessoas iam se convertendo e o cristianismo ia se expandindo, né? Quais eram as línguas faladas naquele momento? O latim, né, que é a língua romana, e o grego, que era a civilização que a gente acabou de estudar, que ainda tinha muita influência naquela época. Sem falar que lá na região dos hebreus era falado o hebraico e o aramaico, né? O aramaico é considerado uma língua extinta, inclusive. E os judeus, as comunidades judaicas estavam esparramadas por todo o império, né? Então, o Paulo saía pregando nas sinagogas judaicas, mas também pregava para as pessoas que não eram judeus, que a gente conhece como gentios, né? Eles se consideravam como gentios, o que não é judeu. Voltando aqui no slide lá do comecinho, os judeus esperavam o Messias como Salvador. E segundo a Bíblia, né, principalmente na parte do Novo Testamento, Jesus é esse Messias. E os judeus muitos dos judeus não aceitaram que Jesus fosse o Messias. Por conta desse motivo que Jesus acabou sendo crucificado, né? Mas muitos judeus, depois disso, acabaram crendo, né? Tanto é que Paulo e outros apóstolos iam pregar nas sinagogas e muitos judeus acabaram se convertendo depois. Dentro do Império Romano, então, à medida que o cristianismo vai crescendo, os cristãos começam a sofrer perseguições. E por que eles eram perseguidos? Primeiro, porque eles se negavam a cultuar o imperador. O imperador era considerado Deus também dentro do Império Romano. O César, o Deus, era o Deus vivo, que o Deus que governa Roma, ele era considerado Deus, né? Então, os cristãos se recusavam a cultuar, prestar culto ao imperador, por esse motivo eles eram perseguidos. Segundo, os romanos olhavam para eles como sendo uma seita perigosa, então eles passaram a querer exterminar essa seita. Terceiro, foram mortos e muitos tornaram-se mártires. Então, muitos cristãos foram sendo mortos e foram se tornando mártires, e dessa forma serviam como um exemplo a ser seguido, né? Como pessoas devotas que entregaram a própria vida por amor a Cristo. E por conta disso, muitos, vendo esse exemplo, também se inspiravam e queriam seguir a religião. Muitos romanos, aliás, muitos cristãos, para fugir dessa perseguição, se escondiam em catacumbas, como a gente pode ver aqui nessa imagem. E ali eles praticavam o seu culto e também enterravam seus mortos. As catacumbas eram grandes túneis, grandes redes de túneis, de galerias que ficavam subterrâneos, e ali
os cristãos se escondiam para prestar o seu culto nessa época e nesse período de perseguição. Tá aqui mais imagens das catacumbas, né? Quando você for em Roma de férias, você pode visitá-las. Elas estão lá, viraram, digamos, um museu, né? Desse período aí. Bom, o tempo foi passando, depois de ter muitas perseguições, uma delas foi até com o imperador Nero, que colocou fogo em Roma e depois pôs a culpa nos cristãos, né? Passaram-se 3 séculos após a morte de Cristo e o cristianismo cresceu tanto que um imperador chamado Constantino, ele entendeu que era melhor se converter ao cristianismo, já que tinha tanto cristão no império que já não se conseguia, digamos, combater esse cristianismo. Então, acabou que ele se converteu ao cristianismo e tornou o Império Romano, tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. Só que aí ele começou a trazer uma série de elementos que não era do cristianismo e colocou, trouxe eles para dentro da religião. E aí o cristianismo começou a se sujar com outros elementos que não fazem parte da doutrina cristã, né? Então aqui, a partir do Edito de Milão, em 313, o imperador Constantino decreta a liberdade religiosa no império. E em 392, o imperador Teodósio declara o cristianismo como religião oficial do império, certo? E aqui está uma imagem da expansão do cristianismo. Ele surgiu aqui na Judéia, na região onde está a Palestina, e foi se expandindo por todas essas regiões aqui, como a gente pode ver, ok? Então, galera, era isso. Até a próxima.